A pergunta que ecoa nas madrugadas insones, nas conversas com as amigas, na terapia, principalmente no silêncio do próprio peito: por que é tão difícil, tão assustador terminar um relacionamento? Mesmo quando sabemos, lá no fundo, onde nenhuma autonegação consegue mais chegar, que já acabou. E por que a gente fica? Por que a gente adia? Por que seguramos uma relação que já não nos segura mais? E muitas vezes não é porque ainda se ama. Pelo menos não só porque ainda se ama. É porque terminar dói. E dói no lugar exato onde estão todos os nossos fantasmas. Então vamos entender, minha deusa, que medo de terminar não é só sobre ele, é sobre você. É sobre tudo que te ensinaram, é sobre tudo que te fizeram acreditar que você era quando você estava sozinha. A verdade é que o ser humano tem pavor do vazio, do silêncio, do eco da própria voz dentro de casa. A gente se apega até à dor só para não encarar o desconhecido, só por conta do medo de deixar de ter um controle. E o pior, medo de deixar de ter controle de uma coisa que a gente já não tem controle. Por isso, muitas mulheres preferem um relacionamento ruim a uma solteirice que parece um buraco sem chão, uma solteirice desconhecida. E olha só essa ironia do universo. O vazio que a gente teme é exatamente o espaço onde nasce a liberdade. Tem também o mito do fracasso. Aquela voz que sussurra que se a gente terminar um relacionamento é porque a gente fracassou, porque a gente não foi capaz, porque a gente é impossível de lidar, de amar, porque a gente não conseguiu segurar um homem. Parece um absurdo, mas a gente pensa nessas coisas e a própria sociedade nos faz pensar essas coisas. E isso não nasceu em você, nasceu no patriarcado, nasceu na nossa estrutura familiar, mesmo entre as nossas amigas, nas novelas, na cultura pop, que plantou na nossa cabeça que para um relacionamento dar certo depende de uma mulher, e que muitas vezes essa mulher tem que ser fácil de lidar, tem que ser submissa, que o sucesso da vida feminina é ser escolhida, ser casada, ter alguém, a qualquer custo. Ela precisa aguentar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, porque uma mulher que não tem ali um homem ao lado dela não tem valor. Então, terminar, portanto, seria admitir uma derrota. Só que, gente, terminar não é fracasso. Fracasso é continuar ali num relacionamento que, obviamente, está fracassado. E quando se está num relacionamento fracassado, terminar é uma vitória. Uma vitória sobre aquilo que não te serve mais. É ter coragem de seguir em frente, apesar do desconhecido, apesar do medo do vazio, apesar da falta de controle. A dependência emocional também é um motivo, às vezes, para a gente não terminar um relacionamento, porque a gente tem medo de perder aquilo que a gente acha que tem. Às vezes, medo de perder aquilo que a gente acha que é, quando está com alguém. Porque quando a gente está com alguém, às vezes a gente perde muito da nossa identidade, dos nossos sonhos próprios. Em algum momento, a nossa identidade foi sendo costurada nas migalhas de afeto que outra pessoa dava. E aí a gente vira a namorada de, a esposa de, a mulher que segura isso aqui. E terminar é como puxar a linha de um tecido que está inteiro costurado com o nome de alguém. Isso dá medo, dá pânico, dá desespero. Mas sabe o que acontece depois disso? A gente aprende que sempre foi tecido, a gente nunca foi só uma linha, a gente nunca foi um bordado com o nome de alguém. Só que a gente esquece disso, a gente esquece que a gente é. E a gente esquece quem a gente é. Tem também aquele medo do arrependimento, né? E se eu terminar e perceber que ele era o amor da minha vida? E se ele mudar? E se eu ficar sozinha para sempre? E se eu nunca mais amar assim? E aí a deusa mãe te responde com carinho e elegância, meu amor, que você tá com medo de se arrepender. Você tá com medo de confirmar aquilo que você já sabe, que ele não é, que ele nunca foi e que ele nunca será aquilo que você merecia. E aí vem um outro motivo, que é o apego à esperança. Porque muitas vezes você não ama esse cara, você não ama essa pessoa. Você ama a versão dele que você inventou que existia na sua cabeça.
E aquela versão que tá sempre quase vindo, quase amadurecendo, quase se comprometendo, quase te tratando como você merece. Sabe há quanto tempo ele tá nesse quase? Tempo suficiente para você estar ouvindo esse vídeo agora e se questionando se você deveria terminar. E aqui entra a psicologia, terminar ativa os mesmos circuitos cerebrais que entram em colapso no luto, quando a gente perde alguém. Literalmente. Seu cérebro entende que você está perdendo alguém como quem perde alguém que morreu. Por isso, a dor é real, a dor é física, o corpo treme, o peito aperta, dá desespero. Mas tem aqui uma diferença. Quando você se despede de quem morreu para a relação, isso não é a morte, isso é a vida. Você começa, enfim, a viver. Você já deve ter notado casais em que você percebe ali duas pessoas que estão mortas em vida. Ou você vê uma que está muito viva, muito bem, a outra que já está morta, que você olha e você percebe que não tem personalidade ali, que não tem autenticidade, que não tem amor próprio, que é uma sombra de algo que já foi algum dia, que talvez nem lembre de quem já foi algum dia, que vive só de uma maneira manipulada, enfim. É importante que você perceba se o que você realmente recebe dessa relação é o que você quer. O que você quer? É afeto, é presença, é apoio? Você recebe isso? Ou de repente você recebe ansiedade, silêncio, promessas? E se uma amiga te descrevesse o relacionamento em que você está? Você falaria para essa amiga ficar nesse relacionamento ou correr desse relacionamento? E será que você está com medo de perder essa pessoa ou você está com medo de encarar a sua própria vida sem essa muleta emocional? Será que seu medo, de repente, não é que essa pessoa te esqueça, que essa pessoa siga em frente, que essa pessoa, de repente, fique melhor sem você? Ou será que você tem medo que essa pessoa conheça outra pessoa e fique bem com outra pessoa e isso machucaria muito seu ego? Então você prefere ficar num relacionamento para impedir que a outra pessoa conheça alguém? Isso é ego, não é amor. Será que você está com receio do que os outros vão falar? Então lembra sempre que o desconforto do vazio passa. O desconforto de estar no lugar errado não passa nunca. O desconforto de estar no lugar errado só cresce. Meu amor, você não tem medo de terminar, você tem medo do que te ensinaram que acontece depois do término. Daquele silêncio, daquele vazio, daquele agora, daquele si, de dar conta sozinha, da dúvida, né? Será que eu vou dar conta disso sozinha? E adivinha só, você dá conta, você sempre deu conta, você só esqueceu que você dá conta. Sabe o que você tem que lembrar? Que terminar não é fracasso, que terminar não é fraqueza, que terminar é olhar no espelho e dizer: eu me escolho, eu me salvo, eu me honro. E se você acha que esse vídeo foi forte demais, então se prepara, minha deusa, porque no próximo nós vamos falar daquele tipo de homem que termina com você o tempo todo. Porque aqui no Café com a Deusa Mãe, terminar nunca é o fim, sempre é o recomeço, mas também não pode virar ali um fogo de palha, algo constante na nossa vida, porque isso também acaba com a gente, né? Beijo pra vocês, até o próximo.